Olá, bom dia, bom dia. Como vai? Tudo bem? Iniciando mais um projeto 626 nesta manhã gostosa, não é? Começando a temporada de frio e o frio começa a ficar intenso e nós vamos nos agasalhando, né? Nós vamos aí tomando providências para nos aquecermos no inverno, tá bom? Bem, então, bem-vindo, bem-vinda para falarmos sempre de temas interessantes aqui nessas manhãs, nesses nossos encontros matinais, tá bom? E hoje, bom, primeiro cumprimentando, Aline, bom dia, Conectar Terapias, Jussara, muito bom dia, bem-vindas meninas. Bem, nós vamos hoje falar a respeito de paciência. Ah, que exercício necessário, tão fundamental para encararmos o nosso dia diante de muitas situações, não é? E da também muito bom dia. Na verdade, é uma sugestão de tema, uma de vocês pediu, não é? O que fazer para aprender a ser paciente diante das situações, não é? Eu tenho muita impaciência, eu sou impaciente, eu não consigo esperar, eu não consigo aguardar a minha vez e com as coisas que acontecem, não é? A ansiedade é um pouco diferente da impaciência, não é? A ansiedade se caracteriza por pensamentos recorrentes, pensamentos acelerados em relação ao que vai acontecer, se acontecer tal coisa, e se não der certo, e assim por diante. A impaciência é com fato presente, fato real. Eu não tenho paciência para aguardar que aquilo aconteça. E você é paciente, você é impaciente, como aprender a ser paciente e a importância de ser paciente, né? E os malefícios de ser impaciente. E você, escreve aí, é paciente ou impaciente? Vamos discorrer sobre esse tema hoje, tá bom? Bem, vamos introduzir então trazendo um conceito básico elementar sobre paciência, não é? A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Bem, então começa, já sabemos que para ter paciência eu preciso ter um controle emocional, um controle das minhas próprias emoções, não é? Para não explodir e assim por diante, como vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é, portanto, principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Meu Deus do céu, não é? Será que eu consigo ser tudo isso? Rita, muito bom dia. Erison, bom dia. Nando, também muito bom dia. Bem, e Gleide, também muito bom dia. Não é fácil, diante de todas estas situações, nós nos mantermos calmos, nos mantermos pacientes, né? Haja paciência diante, como dizem os narradores de futebol, haja paciência diante de algumas situações do dia a dia, diante de situações onde principalmente há terceiros, não é? Eu comigo mesmo é uma coisa, eu na relação com o outro é outra coisa absolutamente diferente, né? São diferentes situações. Será que eu tenho paciência? Então, ser paciente, meu querido, minha querida, para falarmos basicamente sobre isso, é manter a calma e não explodir. Diante de uma situação, por exemplo, em que eu estou conversando com alguma pessoa e esta pessoa apresenta uma opinião diferente, esta pessoa manifesta-se contrariamente a mim, àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu penso a respeito de determinada situação, mesmo que eu saiba que aquela pessoa está errada, eu me manter concentrado, manter-me calmo sem explodir, sem agir por impulso, tentar controlar esta explosão emocional com xingamentos, com brados, enfim, com acusações, fugindo do mérito e já dizer como você é burro, como você é idiota, será que você não percebe, será que você não enxerga? Ou seja, manter-me calmo diante do outro, sem explodir. Mário Henrique, bom dia também. Respirar antes de reagir. Essa é uma questão muito importante que eu tenho falado recorrentemente sobre situações em que, quando eu falo de ação, reação, não é? A ação de uma pessoa invariavelmente vai provocar uma reação em mim, não é? Então, quando esta pessoa
ela prostra-se, ela posiciona-se de um modo que aquilo venha me contrariar, antes de reagir com explosão, impulsivamente, né? Aprender aquela técnica de contar até 10 ou de respirar 3 vezes, conforme nós já falamos aqui várias vezes, não é? Vamos imaginar que alguém fale alguma coisa, traga algum conceito, ou nos acuse injustamente de alguma coisa e assim por diante, mesmo que nos faça uma acusação contra a nossa dignidade, a nossa moral, digamos assim, é aprender a respirar. Eu falo contar até 10. Então, geralmente, existe o efeito ação-reação imediato, né? Isso é física, ação-reação, não é? E nós também, nós temos as ações, reações, contra-reações e assim por diante, estabelece o clima. Então, se a pessoa ela se dirige a nós de uma maneira ríspida, digamos assim, ao invés de responder abruptamente, responder instantaneamente, aquela prática do exercício, né? Como se fôssemos orientais, digamos assim, né? Respirar profundamente 3 vezes, nem precisa 10 vezes, certamente haveremos de refletir e de não explodirmos, de não termos uma reação violenta provocada pela impaciência. A paciência é um exercício, a paciência é uma técnica, a paciência é uma habilidade que podemos aprender a desenvolver, não é? Nós já falamos aqui também várias vezes que nem sempre eu preciso concordar com a outra pessoa, nem sempre eu preciso concordar com este outro. Basta que eu primeiro entenda. Se eu entender as razões pelas quais aquela pessoa está agindo daquele jeito, aquela pessoa está me acusando, aquela pessoa está discordando de mim, discordando de algo, enfim, se eu entender os seus motivos, eu não preciso aceitar, eu não preciso concordar. Eu, evidentemente, estarei exercendo a paciência, a minha paciência, exercitando a minha paciência e sem a necessidade de explodir. Porque estabelece-se um clima, estabelece-se um ambiente de acordo com nossas ações e nossas reações. Imagine que se alguém chega, me acusa de alguma coisa e eu vou ter uma reação violenta. Provavelmente aquela pessoa vai contra-reagir a esta minha ação. Eu reagi, ele vai reagir, eu vou reagir e estabelece, portanto, um caos, estabelece, portanto, um clima desagradável. Agora, diferentemente, se eu reajo com paciência, se eu tenho paciência, se eu espero, né, para reagir, se eu respiro, se eu aprendo a contar até 10 e a minha reação é diferente daquela que seria se eu reagisse impulsivamente, evidentemente a contra-reação do outro será diferente também. E o clima muda, ou seja, nós conseguimos estabelecer um clima de acordo com aquilo que, com minhas reações a determinadas provocações no ambiente deste outro. E isso, meu querido e minha querida, ele aplica-se tanto nas relações amorosas, como nas relações laborais, de amizades, sociais e assim por diante. É a maneira que eu reajo diante de uma situação que vai... geralmente não é a ação provocada, mas a reação é que vai estabelecer, que vai determinar aquele clima naquele ambiente. Portanto, se eu respiro, não é? Antes de ter uma explosão, de ter uma reação violenta, digamos assim, por ser impaciente, as coisas mudam, não é? A condução daquela conversa, aquele clima, ele vai mudar também. Tati, bom dia. Bem, outra coisa é ser paciente, é saber esperar a sua vez numa fila, por exemplo. Quando nós vemos, se eu te entrego uma caneta e você não pega, ela fica comigo. Com as ofensas é exatamente a mesma coisa. Muito bem, Mário Henrique, muito bem, que belo exemplo, não é? Que belo exemplo. Vocês percebem que nesse exemplo do Mário Henrique agora, explica exatamente esse efeito ação-reação que eu estava dizendo. Se eu te entrego uma caneta, se ele me entrega uma caneta e eu não pego, a caneta fica com ele, não é? E provocam a minha raiva contida. Exatamente. Algumas situações... agora o Mário Henrique disse, se eu entrego uma caneta e você não pega, ela fica comigo, com as ofensas, é exatamente a mesma coisa. Exatamente. Então, se a pessoa me provoca e eu não reajo, eu tenho paciência, isso vai ficar comigo. Eu não vou aceitar isso para devolver e provocar uma ambiência pior. Muito belo exemplo, Mário Henrique. Aprendo a exercitar a paciência, mas algumas situações
me provocam a minha raiva contida. Exatamente, a raiva poderia ser tema de uma outra live, né? O que é a raiva? Por que sentimos raiva? Por que seguramos a raiva? Por que diferentemente de outros sentimentos de amor, de compreensão e de solidariedade, enfim, aquela raiva que temos interiormente é um belo tema para a live também, não é? Outra coisa, saber esperar a sua vez na fila. Como nós somos impacientes às vezes, não é? Como não temos a compreensão de que se nós estamos numa fila, evidentemente porque alguém chegou primeiro do que eu. Alguém acordou mais cedo, alguém se propôs a pegar a condução mais cedo, sair na chuva mais cedo, enfrentar o frio mais cedo, enfim, por isso está na frente de mim na fila. Então, a fila a minha posição na fila exatamente de acordo com a minha decisão. Eu decidi dormir até mais tarde, eu decidi ir mais tarde, eu decidi fazer alguma coisa antes de ir para aquele lugar que existe fila, principalmente quando eu já sei previamente que existe uma fila lá. Então, saber esperar é um exercício de paciência, não é? Outra coisa é entender os processos dos acontecimentos. Na verdade, há um ditado popular muito clássico que fala assim: você precisa aprender a ser paciente, precisa aprender a ter paciência. Você demorou 9 meses para nascer, meu amigo. E é verdade. Todos os acontecimentos existem processos. Respeitar os processos, não é? Se nós entendermos que não há como, por exemplo, nós não teríamos nascido se não houvesse primeiro a concepção, aquele coito, o momento de papai, de mamãe, enfim, nossos pais, depois todo o processo de gestação, com os pré-natais e assim por diante, acompanhamento do ginecologista, acompanhamento de especialistas, todo o repouso, enfim, caso necessário, para depois o nascimento. Há um processo, há etapas a serem respeitadas, então temos que ter paciência, porque ninguém nasce na véspera, não é verdade? Tudo tem um momento certo, então aprender a respeitar o processo, aprender a esperar o processo, a ter paciência, compreendendo estes processos, que eu não posso dar celeridade àquilo. Eu não posso querer que uma fruta nasça no pé já madura, então vai ter a florada primeiro, depois vem o aparecimento dos frutos, não é? Vem lá a polinização das abelhas, vem o fruto, ele vai crescendo lentamente, para depois ele vai atingir o ponto de maturação, para que eu possa colhê-lo e para que eu possa saboreá-lo. Então há um processo, há um time, há um tempo, e saber esperar, ter paciência para apanhar o fruto no momento certo. Porque se eu apanhar muito precocemente, pela minha impaciência, ele estará verde, eu vou perder. Também, se eu esperar demais, ele vai apodrecer e eu não vou saboreá-lo, não é? Então a paciência é realmente um exercício. Outra questão, planejar e seguir as etapas. Há um planejamento, não é? Quando eu planejo, eu quero planejar alguma coisa, qual é o seu plano? Eu planejo isso, isso, isso. Ora, então há umas etapas, há processos, há certas coisas que precisam ser atingidas antes de outras, não é? Por exemplo, a construção de uma casa. Eu não vou acordar, de repente, falar, faça-se uma casa. Eu não sou Deus, nem sou o gênio da lâmpada, não é? Então, primeiro, olha quantas etapas tem na construção de uma casa, por exemplo. Primeiro, a aquisição de um terreno, e depois você vai lá contratar os engenheiros, enfim, e tal, abrir o alicerce, preparar a base, a fundação da casa, lentamente, edificando as paredes, depois a cobertura, a laje, vem o serviço hidráulico, o serviço de laje, enfim, madeiramento, a telha, o reboco, a parte elétrica, o esgoto, enfim, há uma série de fatores, de etapas, de processos que temos que saber esperar. Não adianta ter impaciência. Ai, não vejo a hora que termine. Ai, meu Deus do céu. Ai, porque eu não aguento mais isso. É a mesma coisa quando começa a construir, o casal começa a brigar. Não, porque a parede do quarto vai ser azul. Não, vai ser branca. Não, vai ser verdinha. Não, vai ser amarela. Vai ser... Calma! Como diria Silvio Santos, Maca, calma, oi, calma. É claro, porque não adianta. Isso é uma demonstração de impaciência.
não é? Primeiro a etapa, o alicerce, depois a construção, todo o processo. Então, a paciência é um exercício. Eu preciso ser paciente e entender. Então, a impaciência me faz ficar discutindo com meu parceiro, com minha parceira, qual será a cor da parede. Ora, a casa nem saiu do chão ainda. Então, é um exercício de paciência. Vamos ver daqui a pouquinho quais são as perdas do impaciente. Por que o impaciente ele perde oportunidades, perde chances, perde muita coisa sendo impaciente? Então, o exercício da paciência é muito interessante. Escalarista Marcos Simões, bom dia. Tudo bem, meu querido? Ei, Marcos Simões. Outra questão interessante é ser tolerante com os erros dos outros. Bem, é claro que aqui nós entramos numa seara, entramos numa questão muito profunda e que é preciso realmente estar no estágio bem avançado para que tenhamos paciência com o erro do outro. Bom, vamos entender que nós somos seres unos, que somos seres diferentes e que são essas diferenças, evidentemente, que acabam por nos atrair, principalmente numa relação amorosa, não é? Os opostos acabam por se atraírem numa relação e por isso estabelece exatamente aquela relação. Mas quando o outro erra, e agora eu não falo mais apenas de uma relação amorosa, mas em qualquer relação, a paciência, se eu tenho paciência, eu aprendo, repito, como eu disse na introdução dessa live, a compreender as questões do outro, as razões do outro, por que o outro está agindo desta maneira. Às vezes nem sempre é comigo, não é? Mas como eu sou a pessoa mais próxima, eu acabo sendo alvo deste seu rancor, sua raiva, deste seu ódio, desta sua fúria, acaba descontando em mim. Então, se eu entender antes de julgar, antes de condenar, antes de aceitar ou de não aceitar. Quando eu entendo a razão do outro, a possibilidade de não explodir, a possibilidade de não ser impulsivo, de não ter uma reação violenta àquela ação, uma reação àquela ação do outro, eu estou exercendo a minha paciência. Então, entender a razão do outro não significa concordar, não significa aceitar, não significa vou calar a boca, é melhor ficar quieto, não é nada disso. Não é disso que estamos falando. Senão eu estaria sendo subserviente, eu estaria me submetendo a uma relação tóxica, a uma relação onde outro manda, eu abaixo o rabinho e fico quieto. Não se trata disso. Então, quando aprendemos a exercitar a paciência, mesmo que aparentemente possa parecer que o outro controla, que o outro comanda, eu estou apenas exercendo a minha paciência, não é? Porque eu não preciso aceitar, mas é bom que eu primeiro entenda esses motivos. Entender não é aceitar, é agir com maturidade. Exatamente. Entender não é aceitar. Eu entendo, exatamente, Marcos. Eu entendo, eu já mudo a minha reação. Então, entender é muito bom, gravarmos isso por toda a nossa vida. Entender não significa aceitar. Ah lá, palhaço, tonto, trouxa, está na cordinha, ela é babaca, ela é boba. Não. Apenas entende o outro. Entende a explosão do outro. Entende esta injustiça que o outro comete. Entende esta brutalidade do outro. Entende essa desconsideração do outro em relação a mim mesmo. Entender não significa aceitar, mas evoluir. É o que eu vou falar daqui a pouco. É a maturidade, é o autoconhecimento. É conhecer-se, é controlar-se, não é? É não permitir que o estado emocional do outro dite como deve ser a minha reação emocional. É exatamente isso. Agora há pouco, Marcos Simões, acima, aí o Mário Henrique falou assim, ó, eu te dou uma caneta, se você não aceitar a caneta, é um direito que você tem, a caneta continuará comigo. E assim vale nesta relação, é exatamente isso. Então, o exercício da paciência, meu querido e minha querida, ele é muito amplo, ele é muito vasto, não é? Nem sempre o outro é que está errado. Eu é que tenho uma reação àquela ação, por motivos meus, por razões minhas, por querer me posicionar, por querer manter-me maior ou mais naquela relação com este outro, não é? Outra coisa importante é ser tolerante com os erros dos outros. Entendendo que o erro do outro é o erro do outro. É o outro que erra. É o outro que comete esse lapso, esse equívoco. Não sou eu que estou cometendo. E aí voltamos
na caneta que disse o Mário Henrique e também nesta questão de maturidade que disse o Marcos Simões, não é? É mesmo aceitar, é possível mesmo sem concordar. Exatamente. Muito bem, Mário Henrique, é isso que estamos falando. Que bom essas participações. Mesmo que eu aceite algumas situações, não significa que eu concorde com ela. Eu aceito viver, eu entendo que este outro me intoxica, eu entendo que este outro está me prejudicando, eu entendo que este outro está me entristecendo, eu não concordo, mas eu aceito, eu entendo as razões do outro e estou ali imbuído de tentar ajudar, de tentar salvar aquela relação, melhorar aquele relacionamento e por isso estou convivendo ali. Eu posso até conviver, mas não preciso, se eu entendo, eu até convivo, mas não significa que eu estou concordando. É um exercício de maturidade, como disse o professor Marcos Simões. Esse entender, como disse agora o Mário Henrique. É exatamente isso. Elisângela, bom dia. Outra questão, então, qual a importância de ser paciente? Vamos sintetizar o que trouxemos na live até este momento. Quais são as vantagens? Qual a importância de ser paciente? Vamos lá. Quando aprendemos a ter paciência, nos livramos de um estresse recorrente que se acumula dentro de nós. Bem, a Jussara disse agora há pouco o seguinte: eu até que sou paciente, mas às vezes há um acúmulo, há uma raiva dentro de mim. Eu já disse que a raiva é um bom tema para trazermos aqui também, não é? E qual é o motivo desta raiva acumulada? Por que vai acumulando esta raiva dentro da gente? Por que eu vou ficando raivoso? Uma hora eu vou ter uma explosão porque eu estou com muita raiva. É o não exercício da paciência, é o não entender-se paciente, é não entender, não ter essa maturidade, não ter essa compreensão, é aceitar aquela caneta que disse agora o Mário Henrique. Aquela caneta, você não precisa pegar aquela caneta, aquele problema, aquela bucha, aquele conteúdo, não precisa trazer para si, não é? Então, eu faço isso, acabo acumulando aquele estresse emocional, aquele conteúdo reprimido que pode transformar-se nesta coisa chamada raiva. E esta raiva, sim, pode me levar a ter comportamentos que vão demonstrar claramente que eu não sou impaciente, que eu não tenho equilíbrio emocional, não é? E vai prejudicar a minha saúde mental, evidentemente. Nelson, muito bom dia também. A partir de habilidades interpessoais que podemos desenvolver, conseguimos gerir melhor nossas emoções e aprender também a lidar com as emoções do outro. Entendamos que somos seres gregários e a própria condição de gregariedade nos impõe uma inter-relação, uma interdependência. Nós vivemos das relações interpessoais, não é, a todo momento, pela própria condição da gregariedade, nos relacionamos inicialmente com nossas famílias, o primeiro grande grupo, não é, a qual pertencemos, depois vamos vivendo, passando, permeando por outros subgrupos, pequenos grupos, a escola, ali dentro da escola nós temos grupos de meninos e meninas, temos o grupo depois lá no recreio, temos o grupo naquela equipe de trabalho, aí o grupo de amigos, o grupo de trabalhos, vou constituir minha própria família, são vários os grupos pelos quais passamos, pelos quais vamos convivendo e estes grupos nos impõem essa condição de sermos gregários, nos impõe a interdependência, e essa interdependência exige a relação interpessoal, e nessa relação interpessoal, para que ela seja saudável, vai exigir que sejamos, então, ou nós nos daremos muito melhores se tivermos paciência, se procurarmos entender este outro. Repito que entender este outro não significa necessariamente concordar com ele, aceitar passivamente, me tornar subserviente, não é disso que estou falando, não é? Ju Milanello, bom dia. Rosângela também, muito bom dia. Bom, então, ser paciente, de uma forma bem resumida, ser paciente, portanto, é mostrar-se com equilíbrio emocional, não é? Ser impaciente é provar-se desequilibrado emocionalmente. Eu não consigo, então, me controlar diante daquela situação, daquela fila de espera, daquele processo, da construção da minha casa, daquele conteúdo que o outro está trazendo, que não me pertence, é conteúdo do outro, não é meu. Então eu demonstro um desequilíbrio emocional quando eu sou impaciente. Quando eu sou impaciente, eu vou reagir sempre pela impulsividade.
eu estarei sendo impulsivo, eu estarei sendo irracional, eu estarei sempre agitado, com uma agitação extraordinariamente fora do comum. Meu Deus, essa pilha que não anda, meu Deus do céu, esse pedreiro que não dá conta, a senhora, você que não para de falar merda, você que vive falando essa porcaria todos os dias, etc. Eu me recuso a entender este outro. Eu me recuso a entender as razões do outro. Eu me recuso a entender aquela situação pontual que eu estou vivendo ali, não é? Então, esta agitação, esta impulsividade são demonstrações claras das ações e reações do impaciente. Pressa, aflição, estou sempre apressado, sempre aflito, não é? Eu já falei no início da live que a ansiedade ela é diferente da impaciência, não é? A Jussara disse que quando são muitas as canetas, as mãos não conseguem segurar e elas começam a cair. É porque você está aceitando as canetas, né? O Mário Henrique está dando as canetas e você está aceitando. Basta eu me recusar, eu não quero aceitar isso, esse conteúdo não é meu. Não é meu esse conteúdo. Pode ficar para você que eu prefiro o meu lápis, mas não quero a sua caneta. Estamos falando aqui por analogia, evidentemente, não é? Então, se eu vou aceitando, começam a cair das minhas mãos, porque eu estou acumulando esse conteúdo, que não é meu, que não me pertence. Caneta é do outro. Essa provocação é do outro, este xingamento é do outro, esta percepção é do outro e não é minha. Quando eu aprendo a exercitar a paciência, vamos ver agora aqui como algumas técnicas, não é? Eu consigo não segurar tantas canetas assim, não é? Bem, então o que precisamos fazer, meu querido e minha querida, para sermos pacientes? É claro que aprendendo a dizer não também, claro, Jussara, aprendendo a dizer não também. Nós temos que aprender a dizer não, isso é muito importante, não é? Entenda que nós precisamos aprender a lidar com as adversidades. Nós somos seres diferentes, cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua percepção sobre a vida. Então precisamos aprender a lidar com a adversidade, a lidar com o adverso, a lidar com aquilo que as coisas não vão acontecer exatamente da maneira que eu planejei, que as circunstâncias poderão nos apresentar dificuldades, poderemos cometer erros e assim por diante. Então é preciso aprender a lidar com a adversidade, entender que as coisas não vão acontecer exatamente como planejamos. Problemas podem surgir, retomando o exemplo da construção da casa, por exemplo, o pedreiro pode faltar, o encanador pode não vir, o que mais? O cimento pode não chegar, o servente de pedreiro lá, que aquele dia ia concretar a laje, ele amanheceu na farra e não veio trabalhar, por isso a laje. Aprender a lidar com a adversidade, com o imprevisível, né? Então, quando aprendemos a lidar com isso, vamos exercitando a nossa paciência. Só escrevo com a caneta que cabe na minha mão. É verdade, professor Marcos Simões. Muito bem. Olha, Maria Henrique, o exemplo da caneta, como é exatamente isso. Às vezes trazemos alguma analogia, não é? Alguma simbologia para o debate e torna-se fácil a compreensão. É exatamente a verdade, é isso. Eu só quero escrever, ou eu só escrevo, ou consigo escrever, ou desejo escrever com aquela caneta que cabe na minha mão. Mas muita gente insiste em fazer a caneta caber na mão, não é? E por isso para depois se prostrar-se de vítima diante de uma situação, não é? Aprender a meditar é muito importante. Se nós entendermos a cultura oriental, por exemplo, e aqui então o pessoal fala, então técnicas de meditação funcionam? Funcionam, claro. O yoga, aprender a meditar, enfim e tal, é um exercício de paciência também. Dormir o suficiente. Às vezes nós não dormimos bem, não dormimos o mínimo, né? Ali entre 7 e 9 horas, o ideal 8 horas. Aprendemos isso desde a escola, né? Dormir, alimentar-se bem, alimentação saudável, beber muita água, comer frutas e assim por diante, as caminhadas, cuidar do corpo, cuidar da mente, ser empático principalmente. O que é ser empático? É exatamente entender a razão do outro. Eu não preciso concordar com esse outro, mas quando eu entendo este outro, vai além de... No popular, a empatia é colocar no lugar do outro. Se eu coloco no lugar do outro, eu vou reagir exatamente como esse outro, mas entendendo esta razão, pensar como ele pensa, agir como ele age, reagir como ele reage, eu colocando-me naquele lugar, eu vou estar exercitando a minha paciência, desacelerando minhas atividades, meus pensamentos. Calma, tira o pé do acelerador, vai mais devagar, não é? Eu estou numa velocidade menor, mas eu aproveito mais a paisagem, eu degusto mais todas as circunstâncias, eu aprendo muito mais. Desacelerar um pouquinho, tirar o pé do acelerador é muito bom.
e praticar o ato do agradecimento. Você, meu querido, minha querida, não tem, eu já trouxe aqui uma live sobre gratidão, está aqui, né, nos arquivos aqui no Insta. Quando aprendemos a sermos gratos, agradecer a pessoa, reconhecer um benefício, reconhecer algo de bom que a pessoa fez, eu estou, por incrível que pareça, exercitando a minha paciência. Portanto, ser paciente, diferentemente da ansiedade, são com os atos do dia a dia, com os acontecimentos mais imediatos, aquilo que está à nossa frente, aquelas decisões mais imediatas. O ansioso não, ele fica sempre pensando, e se não der certo, e se acontecer alguma coisa, e se, né? Vai virando aquela obsessão, aquela neurose obsessiva que pode até virar uma compulsão e assim por diante. Então o ansioso, ele vive, ele tem esses pensamentos acelerados, esse turbilhão de pensamentos, evidentemente, em relações futuras. Não exatamente é claro que o impaciente pode ser ansioso e o ansioso pode ser impaciente também. Claro, isso pode acontecer. Mas esta impaciência que trouxemos na live de hoje é exatamente para questões do dia a dia. Aquela fila, aquele pneu que furou, não saber trocar o gás que acabou. Ai, meu Deus do céu, meu gás acabou justo agora que eu estava fazendo um arroz. Ora, mas que hora que vai acabar o gás? Quem usa os botijões ainda? É na hora que ele está aberto, evidentemente, na hora que você está precisando dele. Que hora que vai queimar a resistência do chuveiro? É a hora que você está, evidentemente, tomando banho, né? Que hora que vai acabar a água? É a hora que você abre a torneira, que você percebeu que você está usando, evidentemente. Então, estas percepções, este compreender, este exercício de paciência é muito importante. Por quê? Eu vou ficar menos estressado, eu vou sofrer menos, eu não vou acumular conteúdos reprimidos, eu não vou me estressar e eu não vou acumular esta raiva dentro de mim que vai me provocar exatamente as explosões, impulsividade que vão deflagrar em todo este meu comportamento de impaciência. Tá bom, minha querida? Obrigado mais uma vez nesse nosso encontro matinal, Projeto 626, de segunda a sexta-feira, sempre aqui às 6h26 da manhã, trazendo um tema interessante, né? O tema de hoje, então, foi proposto aí por uma de vocês, tá bom? Se você quiser conversar sobre algum tema, basta comentar aqui depois, nesta live, se quiser também encaminhar para alguém que não tem muita paciência, alguém impaciente, não é? Manda essa live e pode propor também aqui um tema. O tema que você quiser, traremos aqui para o debate, tá bom? Obrigado, Marcos Simões, grande abraço para você. Seu canal no YouTube está bombando também, hein? Inscreva-se lá no Marcos Simões no YouTube, que é muito legal, também traz reflexões importantíssimas. Tá bom, meu querido, minha querida? Sejamos pacientes. Ser paciente não é ser babaca, palhaço do outro. Pelo contrário, é um exercício para o meu crescimento pessoal, é um exercício para a minha maturidade, tá bom? Grande beijo e ótimo dia para você.